professor Valci na área, segunda parte da nossa revisão aqui para a galerinha do 7º ano. Bora aí, sai do jogo, sai da fofoca, sai aí do WhatsApp, bora estudar, galera. Então vamos lá, vamos dar continuidade aí à nossa revisão de idade moderna, né? Então, começando logo aí a nossa revisãozinha por uma questãozinha. Selecione a alternativa que representa acontecimentos que marcaram a Idade Moderna. Então, Idade Moderna, vamos mentalizar lá. O que é a Idade Moderna? É aquele período que vai do final da Idade Média e o início ali das grandes navegações. Então, as grandes navegações dão início à Idade Moderna. O fato histórico que determina essa divisão é a queda do Império Romano do Oriente. Ok? Então vamos lá. Alternativas que representam acontecimentos que marcaram a Idade Moderna. Divisão entre clero, nobreza e camponeses. É Idade Média ou Idade Moderna? É Idade Média. Navegações em direção ao continente americano. Eu acabei de falar, grandes navegações. Aí já vem para a Idade Moderna. Igreja como autoridade máxima. Aí é a Idade Média. Na Idade Média, a grande autoridade é a Igreja. Fortalecimento da burguesia. Fortalecimento da burguesia, produções dos artistas, pensadores e cientistas e sistema feudal. E aí, o que vocês acham? Já chutaram? Bora conferir? Então, fortalecimento da burguesia, Idade Moderna. É quando a burguesia começa aí nessas navegações, no que nós vamos chamar de mercantilismo. Gravem sempre aí na memória. O mercantilismo é o pontapé inicial para o desenvolvimento do capitalismo. O grande capitalismo que nós conhecemos hoje inicia-se aqui. Ok? Produções dos artistas, pensadores e cientistas também modernos. É o que nós vamos ver já já. É o Renascimento. Sistema feudal é o feudalismo. O feudalismo, Idade Média, não tem segredo, ok? Então, acontecimentos que marcaram a Idade Moderna, navegações, grandes navegações, fortalecimento da burguesia e o início das produções artísticas e científicas. Então vamos aqui, ó. Selecione média para o que for característico da Idade Média e moderna para o que for elemento da Idade Moderna. Cruzadas ao Oriente, Idade Média ou Idade Moderna? Fortalecimento da burguesia. Predominância do sistema feudal. Renascimento do comércio e surgimento da burguesia. Olha, são duas coisas diferentes. Fortalecimento da burguesia, surgimento da burguesia. Desenvolvimento de ciências como física, astronomia, química, anatomia e medicina. Então vamos lá. Ó. Cruzadas. Cruzadas é da Idade Média. Lembra lá, quando eu falei com vocês, o que vai ser importante as cruzadas? As cruzadas vão ser importantes porque elas vão abrir novas rotas comerciais. Vai ser o ponto de partida da ligação do comércio entre o Ocidente europeu e o Oriente. Ok? O fortalecimento da burguesia, quando a burguesia se coloca como uma das classes mais privilegiadas ou uma das classes mais importantes da sociedade. Aí é moderno. Predominância do sistema feudal, acabamos de ver ali, média. Renascimento do comércio, surgimento da burguesia. Renascimento do comércio nasce de onde? Das cruzadas, novas rotas comerciais. Surgimento da burguesia é onde ela começa na Idade Média. Então há uma diferença de fortalecimento e surgimento. Não vamos misturar aí o bagulho. Desenvolvimento das ciências, aí é moderna. E observação da natureza e o uso da razão também é moderna. Vamos ver? Tá aí, cruzadas. Predominância do sistema feudal e o surgimento da burguesia fazem parte da Idade Moderna. E as demais, fortalecimento da burguesia, desenvolvimento das ciências, observação e uso da razão, Idade Moderna. Simples assim, ok?
Na época do Renascimento, o desejo de encontrar a cura para doenças e epidemias provocou um grande avanço na medicina. Então, mesmo censurados pela Igreja, cientistas do século XVI passaram a utilizar a dissecação de cadáveres para entender o funcionamento do corpo humano, que é a dissecação de cadáveres, e pegar os corpos e fazer o que a gente chama hoje em dia de autópsia. Vai abrir para estudar os órgãos internos. Onde está o fígado? Onde está o rim? Olha, o cara morreu com tal tipo de sintoma, se tremendo todo e se levantando. Abre, olha, é o rim dele que está mais feio do que aquele que não morreu assim. Então, acho que isso é um problema de rim. Então, eles vão fazendo todos os estudos de observação para ir descobrindo as possíveis causas da morte, as doenças e as possíveis curas, ok? Olha que legal, pensa que legal, estou abrindo lá. Olha o coração, parou de bater. Assim foi aprimorada uma ciência que seria de grande auxílio na medicina, anatomia. Anatomia, né? De conhecer os corpos, as partes do corpo, os músculos, aí. Isso aí vocês perguntam lá para o Gilberto depois lá, isso aí é lá com a biologia lá. Além de proporcionar avanços na medicina e anatomia, a anatomia beneficiou os artistas, que produziam em suas obras representações mais fiéis do corpo humano. Aí o cara começou a pintar o corpo do homem baseado ali na estrutura mesmo, definir os músculos. Ficou assim igual o professor Valci, assim, barriga tanquinho, tudo definido, os músculos, assim, ficou desse tipo as pinturas renascentistas. Entre os avanços da ciência nesse período, destaque a astronomia. E aí vai surgir o conflito entre as teorias da igreja e a teoria científica. Aí dá uma briga doida isso aqui. Então, o geocentrismo. Geocentrismo era a teoria pregada pela igreja, que a Terra era o centro do universo e tudo mais girava ao seu redor. Ok? Então, ela é baseada em autores da antiguidade como Aristóteles. Aí vai vir outro camarada, meio doidinho, o nosso amigo Copérnico, que era da igreja, mas ele vai fazer outros estudos e ele vai criar sua teoria heliocentrismo. O que é o heliocentrismo? É o Sol como centro do universo e todos os outros planetas girando ao seu redor. E ele vai criar toda essa teoria. E aí vai vir depois dele o nosso amigo Galileu. Aí o Galileu vai pegar os escritos de Copérnico, vai aperfeiçoar os estudos, vai criar alguns telescópios, vai ficar lá observando as estrelas e vai confirmar essa teoria. Então ele vai confirmar tudo que Copérnico tinha escrito. Confirmou através do quê? Da experimentação, da observação. Criou meios para observar os astros e para dizer, olha, o Copérnico não era doido não, ele está falando a verdade, a Terra é que mexe, o Sol está lá, quietão no canto dele. Quando o Galileu publica, ele vai ser processado pela Inquisição. Mas aí, professor, peraí. Galileu foi quem publicou, mas o Galileu partiu da ideia do Copérnico. Por que o Copérnico não foi pego pelo Tribunal da Inquisição? Porque Copérnico, no ano de publicação das suas ideias, ele morre. Então, quando as ideias de Copérnico chegam a público, Copérnico já tinha falecido. E aí, quem é o cara que divulgava as ideias de Copérnico? Quem é que aperfeiçoou os estudos de Copérnico? Galileu. Então, quem vai pagar como sendo o cara que está contrariando tudo? Galileu. Ok? Então, Galileu vai ser levado pela Inquisição, pelo Tribunal da Igreja, e ele vai ser tratado como um herege. A sua colocação é herética. Então, olha aqui, herética, dá aquele pause no vídeo, anote isso daí, relativa à heresia, interpretação ou doutrina rejeitada por ser considerada falsa pela Igreja Católica. Então, o que é uma heresia? É toda e qualquer teoria que contrarie os dogmas da Igreja. Simples assim. Está contrário à Igreja? É falso. Tem que ser condenado. Não pode.
Ok? Para não ser condenado à morte, o que Galileu faz? Nega tudo que tinha dito, nega tudo que tinha escrito. Então, para salvar a própria vida, ele diz que nada do que ele escreveu era verdade. E aí ele se salva. Lembre-se de uma coisa, tá, gente? Poucas pessoas conseguiram se salvar da execução pelos tribunais da Inquisição. Mas Galileu conseguiu. Ele foi lá, não sabe se a influência que Galileu tinha, a moral que Galileu tinha dentro da igreja, que o fato dele negar publicamente todos os seus escritos salvou a sua vida. Antes da imprensa, durante a Idade Média, os livros eram escritos à mão. Cópias eram feitas por artesãos especializados, os copistas, muitos dos quais eram monges. Eram necessários vários dias, às vezes meses, para fazer uma cópia. Por isso, o preço do livro era alto e sua circulação limitada. A invenção da imprensa foi muito importante para a propagação do conhecimento. Com ela foi possível a reprodução e circulação de obras que não eram acessadas pela maioria das pessoas. E aí também, a gente vai ver daqui a pouquinho com a Reforma Protestante, eles vão usar a imprensa para traduzir a Bíblia para outras línguas. A Bíblia vai sair do latim, vai sair da mão só da igreja e vai passar a circular entre as pessoas. Uma das primeiras línguas que a Bíblia vai ser traduzida é para o alemão. Tá? E também com a imprensa eles vão produzir outros livros filosóficos, principalmente aqueles que a igreja detinha como proibidos. Tá? Então, os livros ditos proibidos eram quais? Eram aqueles de filosofia, de sociologia, de matemática, de ciência, que tinham alguma teoria que contrariava as teorias religiosas. Então, eles eram considerados heréticos, eles eram heresias, eles não eram traduzidos. Eram os livros proibidos. Durante o Renascimento, com base no conhecimento científico do período, desenvolveram-se novas técnicas para representar a natureza. Olha, quando eu falei de anatomia, veja os corpos todos definidos, olha, os músculos bem aparentes, assim, ó, tipo o Valci, aqui, olha, aqui os gominhos, barriga tanquinho. É doido, né? Então, o objetivo era reproduzir fielmente os objetos e seres vivos. Para tanto, eles passaram a usar estudos geométricos, matemáticos, anatômicos e valorizam nas suas pinturas o ser humano. Eles vão fazer a técnica muito da técnica claro e escuro para tentar reproduzir fielmente tudo que está sendo observado. Leia o texto e entenda o início das críticas contra a Igreja Católica. Então aqui a gente já vai começar a entrar no quê? Numa revisãozinha da Reforma Protestante, tá? A gente vai trabalhar aqui essa revisãozinha em cima dos acontecimentos, ok? Então vamos lá. No período medieval, a maioria dos países europeus, a Igreja Católica exercia o domínio da fé sobre os cristãos, vigiando comportamentos e impondo sua doutrina que não podia ser questionada por ninguém. Era aquilo, pronto e acabou. Ok? Pessoas acusadas de se desviar dessa doutrina eram processadas e podiam sofrer punições severas, como a pena de morte. A partir do século XIV, as críticas à Igreja Católica se intensificaram. Questionava-se a autoridade absoluta do Papa. Isso aqui é quando eles dizem o Papa não erra. Tá? Então o cristão ele pregava isso. Tudo que o Papa fala é verdade, que o Papa nunca erra. E o clero era acusado de promover o comércio de relíquias sagradas, de cargos eclesiásticos e até a absolvição dos pecados. Então, o que é isso daí? O que são as relíquias sagradas? Eles vendiam o dedo do São José não sei das quantas, o fêmur do São Pedro não sei do que, o crânio do santo não sei do que, o sangue de... Então, são partes de pessoas que eram santos e que eles vendiam. A grande questão é qual era a autenticidade, como se provar que aquele osso do dedo que estava sendo vendido era realmente do corpo do santo que tinha sido enterrado. Há relatos na historiografia de o fêmur de um santo ter sido vendido em mais de 10 lugares, o mesmo fêmur. Quer dizer, a pessoa tinha 10 fêmur. Então, se questionava muito isso, usar a igreja para ganhar dinheiro. Ok?
Venda de cargos eclesiásticos. O que é isso? Ah, você é de uma família rica. Você me dê tantas moedas, eu faço do teu filho bispo. Aí ele vai ser bispo, e aí ele vai poder ter poder, e aí ele vai trabalhar lá na igreja, vai ter a arrecadação dele, e rapidinho vocês recuperam isso que vocês pagaram pelo cargo. E há também a questão da absolvição dos pecados, que é o item mais questionado na reforma, são as famosas indulgências. Pegue esse documento e todos os seus pecados acabaram aqui. Quando você chegar lá, aí quando você morrer, você pede para que coloque esse documento ali na gaveta do seu caixão, tá? Quando chegar lá, tu apresenta para Deus. Olha, Deus, está aqui, ó, já comprei, tá? Tá tudo legalizado, ó, já receberam aqui. Membros da própria Igreja Católica denunciavam abusos e propunham novas interpretações. Então, preste bem atenção. A Revolução Protestante, a Reforma Protestante, ela não é algo que vem de fora para dentro. Ela acontece de dentro para fora. São membros da própria Igreja que questionam atos e atitudes da Igreja. Certo? Um dos membros da própria igreja que denunciou os abusos foi o sacerdote e teólogo inglês John Wycliffe. Ele é considerado um dos primeiros reformadores, tá, gente? Geralmente, quando fala em reforma, a gente lembra mais do Lutero, né? Mas o Lutero ele não foi o primeiro. Ele foi, digamos assim, um dos mais importantes, mas não foi o primeiro. Wycliffe, ele já vinha por volta de 1340, 1350... 1360, já lutando contra a igreja, tentando fazer com que a igreja mudasse. A grande questão, que há um ponto em comum na maioria dos reformadores, eles não queriam criar novas religiões, eles queriam fazer mudanças dentro da igreja católica. Ok? Então, ele vai traduzir a Bíblia do latim para o inglês, que era proibido, e ele questiona o enriquecimento da igreja e propôs uma revolta camponesa contra seus exploradores. Acusado de heresia, só não foi executado pela igreja porque morreu antes disso. Ok? Então, o que ele pregava? Que as pessoas parassem de dar dinheiro para a igreja, que a igreja estava enriquecendo enquanto as pessoas estavam cada vez mais pobres. Então, no século seguinte, ao século que veio o Wycliffe, vem outro, vem o Jan Hus, que defendeu que as missas fossem realizadas nas línguas nacionais. Dizia que os sacerdotes não eram necessários e criticou a venda de indulgências, bem como a participação do clero em assuntos não religiosos. Foi condenado por heresias e morreu queimado em uma fogueira. Então, o que ele dizia? Não precisa do padre para me dizer o que é certo ou errado, basta eu ler a Bíblia e seguir as palavras de Deus. Seguir o que nos ensinou Cristo. Ele critica também essa questão da indulgência. Você não compra o seu pecado, você conquista a sua... Você não compra o seu pecado, não. Você não compra a sua salvação. Eita! Você conquista a salvação. De acordo com o cristianismo, Cristo nos diz que nós conseguimos atingir a salvação através das nossas boas ações. Então eu não preciso pagar. Eu preciso ser uma pessoa boa. Se eu tiver que pagar, que eu pague de uma maneira diferente, ajudando quem precisa, ok? E a participação do clero em assuntos não religiosos, isso é questionado até hoje, né? O bispo tal vai assumir o reino do não sei do que, o bispo interfere nas ações do rei, o bispo pratica a política junto com Dom Juan. Então, entendeu? E acontece muito hoje, o deputado, o pastor fulano, o vereador, o padre cicrano. Então, essa questão assim, que o Jan Hus ele já pregava. Ou você é religioso ou você é político. Ou você cuida da alma, ou você cuida do governo, você cuida da economia, que as duas coisas juntas, ele já pregava que não dava muito certo. Ok? Martim Lutero. Então, Lutero ele inicia em 1517 a sua pregação, e o que ele vai fazer? Ele vai pregar as suas 95 teses no castelo de Wittenberg. Então, essas 95 teses de Lutero são 95 pontos em que ele criticava a igreja, que ele achava que
que a igreja tinha que estudar esses pontos e fazer algumas reformas, mudar algumas coisas. Porque muitas coisas ele dizia que a igreja pregava algo e não cumpria o que pregava. Tipo, eles condenavam a usura, que é usura, enriquecer explorando o outro. Mas na visão de Lutero, a igreja fazia a mesma coisa, cobrava o dízimo até de quem não podia pagar e acabava a igreja enriquecendo enquanto a população padecia. Então, muitos pontos de Lutero era isso, era melhorar a forma como a igreja estava agindo. E o que ele mais condenava, venda do perdão. Para Lutero, não se compra o perdão. Para Lutero, você conquista o perdão através das suas boas ações. Imoralidade. Lutero apontou a venda de indulgências como imoral, baseada em erros de doutrina. Para ele, o livre-arbítrio era limitado. Nenhuma ação poderia libertar o ser humano do pecado original. Sua salvação dependia unicamente da fé absoluta em Jesus. Perseguição. Ele vai ser perseguido. O cristão deveria alimentar-se de sua fé com a leitura cotidiana da Bíblia, ou seja, eu sou cristão, como eu alimento a minha fé, eu mesmo vou ler a Bíblia, eu mesmo vou interpretar o que está escrito nela. Ele dizia que ao ser interpretada pela igreja, a igreja colocava para o cidadão a sua opinião, e o cidadão era obrigado a aceitar a opinião colocada pela igreja. Então não havia liberdade de estudo da palavra de Deus. Então, Lutero negava assim a necessidade de intermediários entre o fiel e Deus, recusando o culto aos santos. As ideias de Lutero ameaçavam o poder e a hierarquia da Igreja Católica. Por isso, ele foi acusado e perseguido pelo Papa Leão X, que o excomungou. O que é ser excomungado? Quando o Papa excomungava alguém, significava que o Papa estava condenando aquela alma ao inferno, aquela alma não teria mais salvação, como se o Papa tivesse o poder de fazer aquilo. Só que naquela época as pessoas acreditavam. E havia algo ainda pior, que era a interdição, o interdito, que era quando o Papa condenava o reino. Então o que eles faziam? Fechavam as igrejas, não havia mais o culto religioso, não havia mais os sinos nas horas canônicas, 6 da manhã, 6 da tarde, o que dava a impressão de que Deus não existia mais naquele reino. E o que ele fazia aquilo? Fazia aquilo com uma tentativa de fazer com que o rei pedisse perdão. Porque se o rei ou o príncipe não pedisse perdão, essa história de Deus não estar mais naquele lugar ia fazer com que a população, com medo, começasse a se revoltar contra o rei. Porque o rei estava sendo o culpado de Deus ter abandonado o reino. Então era toda uma forma que a igreja tinha de manter todos aliados ao seu poder. Reformas. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, produziu textos de teologia e organizou a igreja reformada. Nela, os pastores podiam se casar e possuir bens materiais, de modo que pais de família também tinham a oportunidade de atuar como sacerdotes. Ok? Essa questão também do nome, a revolta e tal, da reforma, lá, somos a revolta protestante, os revoltosos. Na verdade, não é bem assim. O que vai ser chamado de revolta é porque quando o Papa manda a sua guarda prender Lutero, a população de onde Lutero estava é que se revolta contra os soldados da igreja, entendeu? Então, por isso que cria-se esse nome. Mas Lutero, toda a ideia de Lutero era pacífica. Os desdobramentos é que vai criar tumultos, vai criar conflitos, e aí vai gerar, nesse período aí, muitas mortes. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir o filme Lutero, lá vocês vão entender bem mesmo essa questão de como foi colocado e como foi aceita pelas pessoas e pela igreja. Uns de forma aceitou bem, outros aceitaram mal, e aí não tem jeito, vai ter conflito. As pessoas que concordaram com Lutero
vão começar a discordar das pessoas que seguiam o Papa e vice-versa. E aí o conflito é inevitável, infelizmente. Então, a Igreja Luterana, enquanto na Igreja Católica o culto era em latim e a leitura da Bíblia se restringia a poucos na Igreja, na Igreja Luterana utilizava-se a língua local e a leitura se tornou obrigação de todos. A utilização da imprensa facilitou a disseminação da Bíblia. Aí vão ter outros movimentos e aí vão começar a surgir vários, né? Dentre esses aqui, um dos mais importantes é o calvinismo e um também que se tem grande importância é o que vai acontecer na Inglaterra, o anglicanismo, tá? Mas o calvinismo ele vai se expandir porque ele vai trabalhar uma ideologia diferente. Tá? Vamos já ver aqui a questão do calvinismo. Primeiro aqui o mapinha. Ó, tudo que está aí nesse lilás, nesse roxo, é a igreja ainda católica. Percebe-se que é a maioria. Os luteranos, os que seguem Lutero, é os que estão em vermelho. O calvinista, esse verdinho. E os anglicanos, aqui mais na Inglaterra e parte da Irlanda. Aqui, gente, na Irlanda, até o século XX, até a década de 1990 do século XX, ainda havia um conflito muito grande aqui na Irlanda. Católicos e protestantes. Ainda existia divisão, o bairro católico e o bairro protestante. Protestante não poderia ir no bairro católico e vice-versa. Ainda havia grupos, tinha o IRA, o Exército Revolucionário Irlandês, ainda havia conflitos armados por conta da religião. Hoje em dia, graças a Deus, isso parou. O IRA deixou de ser um movimento revolucionário, ele passou a ser um partido político, ele ainda prega algumas ideologias, mas de forma pacífica. Para vocês verem como essa questão religiosa ela ultrapassou as fronteiras do tempo. Então, vamos encerrar aqui essa nossa segunda parte da revisão, nessa divisão aí do mapa de como ficou a Europa pós o movimento luterano, pós as reformas impostas por Lutero. No próximo momento a gente inicia-se no calvinismo e aí vamos ver a contra-reforma. Como a igreja reagiu aos movimentos reformistas, ok? A gente encerra aqui, assistam aí a aula, se inscrevam no canal, ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando vai chegar a terceira parte e em breve estaremos juntos novamente aqui na nossa revisão. Valeu, galera! Até a próxima!